eu sou Gisele Ribeiro Cardoso, sou professora, psicopedagoga clínica e terapeuta sistêmica familiar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de como os pensamentos, as emoções, os sentimentos influenciam no processo de aprendizagem. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como os pequenos que estão no processo de aprendizagem podem desempenhar melhor esse processo e como os pensamentos, as emoções e os sentimentos influenciam nesse processo. Quando as crianças entram no processo de aprendizagem, quando elas se inscrevem nesse processo e quando algo é apresentado para essas crianças para que eles possam aprender, isso passa a ser novo. E quando esse novo se apresenta, causa um certo estranhamento para essa criança. Causa um certo estranhamento para que ele possa entrar em conexão com esse objeto de aprendizagem. E nesse movimento, a criança, às vezes, quando identifica uma dificuldade, essa dificuldade começa a tomar uma proporção muito grande para ela. E começa a vir no pensamento, perpassar no pensamento desse pequeno: eu não sei, isso é difícil, eu sou burro. E esses pensamentos vão tomando tamanha força dentro desses pequenos que eles começam a ter um distanciamento dessa aprendizagem, desse movimento de aprendizagem. E quando esse pequeno começa a se distanciar e isso que se apresenta difícil, começa a tomar uma proporção muito grande. Então imaginem vocês uma continha simples de matemática, mas como é apresentada inicialmente para essa criança, 2 mais 2, que é igual a 4, que é desse tamanhozinho escrito, pode se tornar desse tamanhozão. E essa criança começa a ficar desproporcional àquela aprendizagem. E aí, o que nós papais, professores ou quem acompanha essa criança nesse processo de aprendizagem deve fazer? Nós devemos ensinar a ressignificar esses pensamentos. O porquê disso? Porque quando se perpassa esse tipo de pensamento na mente das crianças, que eu não sei, eu sou burro, isso é muito difícil, isso é inacessível, as crianças elas não verbalizam essas coisas. E quando não se verbaliza, isso começa a ser representado pelo corpo. E aí a criança pode começar a desenvolver comportamentos difíceis na escola. Ou comportamentos de uma criança que faz muita bagunça na sala de aula, que a professora tem que chamar a atenção a todo momento, ou a criança é quase não vista na escola, porque ela não se movimenta, ela não se apresenta, ela não conversa e ela vai ficando cada vez menor perto daquela aprendizagem. E aí é importante o olhar do professor, o olhar dos pais, o olhar de quem acompanha esses pequenos nesse processo para observar o que o corpo dessa criança está dizendo. Quais são os sinais que esse corpo está apresentando para nós pais, para nós que acompanhamos esses pequenos, para que nós possamos ressignificar esse processo. Ok, então foi identificado algo diferente naquela criança. Aquela criança ela está apresentando comportamentos diferentes e não está com vontade de entrar em contato com o objeto de aprendizagem. Eles entram com uma certa dificuldade para entrar em contato com esse objeto de aprendizagem. Correto não é que nós pensamos assim: isso é preguiça, porque o normal é isso, a gente achar que a criança está com preguiça. Só que a criança ela não está com preguiça de desenvolver aquele processo, ela simplesmente está respondendo pelo corpo a total dificuldade em que ela encontra quando aquele processo, aquela aprendizagem, aquele movimento, aquele conteúdo se apresenta. Então, quando isso ocorre
e nós começamos a identificar esses movimentos difíceis da criança e que esses movimentos difíceis estão vinculados a esses processos de aprendizagem, nós devemos então olhar para essa criança e ensiná-los a ressignificar esses pensamentos. O eu não posso pode se tornar o eu posso, eu consigo. Isso é possível de conseguir. Quando a gente fala sobre sentimentos, quando eu trago para vocês no início do nosso quadro e falo que nós vamos retratar um pouco também desses sentimentos, é justamente quando a criança se envolve nesse processo, ela começa a apresentar uma baixa estima. Ou uma criança que não quer estar na sala de aula. O porquê disso? Porque a criança, quando não aprende ou ela não se percebe aprendendo e aquilo começa a ficar difícil, ela se sente um excluído. E quando ela se sente um excluído na sala de aula, ela vai começar a ter movimentos para se fazer incluir em algum movimento. Se ele não é incluído quando a aprendizagem ocorre, então ele tem que fazer algo para ser visto na sala de aula. Ele tem que ser incluído, ele precisa ser visto de alguma forma. O que nós podemos fazer? Qual é a dica de hoje para que isso possa se ressignificar, além de alterar essas falas que estão no negativo para o positivo? O que mais é possível ser feito? Todos os filhos, eles vêm de um sistema. E esse sistema é justamente 50% de tudo que veio do papai, mais 50% de tudo que veio da mamãe. E aí, se a criança começa a apresentar uma dificuldade na matemática, por exemplo, e aí a sua mãe começa a perceber que esse problema está mais sério na matemática, ela pode fazer uma conexão com, por exemplo, o papai dessa criança que sabe e que tem um desenvolvimento melhor na matemática. E aí a mamãe pode chegar no pequeno e falar assim: nossa, você sabia que seu pai é muito bom em matemática? Ele é muito bom com números, com lógica, ele se dá bem com jogos e ele é um cara que é muito bom mesmo em tudo que ele vai fazer que envolve números. E aí você sabia que você é 50% de tudo que vem do seu papai? Então você tem dentro de você todos esses mecanismos, todas essas formas para poder estar bem e desenvolver bem a matemática. Outro exemplo então, se a dificuldade era a interpretação. E aí, quem desenvolve bem essa questão de interpretar, dessa leitura, né? É a mamãe da criança? A mamãe ou o papai, ou quem desenvolve, pode dizer: nossa, sua mãe, ela lê livros, ela sabe contar histórias, ela interpreta tão bem, sabe? E você tem tudo dela dentro de você. Vamos juntos e você consegue, você pode. O eu posso, o eu consigo, vai dar um outro up dentro da criança. O porquê isso? Porque quando a gente desenvolve esses mecanismos de energia, esses pequenos podem sair de um lugar e ir para um outro patamar para poder desenvolver aquilo com um novo olhar. Então, matéria não modifica a matéria, mas a energia modifica a matéria. Bom, então, o que nós, papais, professores ou ajudantes que auxiliam no processo de aprendizagem desses pequenos, podemos fazer é ter um olhar para aquilo que o corpo diz e verificar quais são esses movimentos em que o corpo da criança está trazendo e ressignificar energeticamente, num processo energético, mudando, reconectando a energia desses pequenos para uma energia positiva, para uma energia que eles conseguem, para uma energia em que é possível fazer, é possível acontecer. Obrigada.